vamos pensar um pouquinho sobre esse ministério do Espírito Santo dentro da nossa vida. Deus o coloca em nós. Deus envia o seu Espírito em nós, para que Ele nos convença. Mas não é só isso que o Espírito faz. Vamos lá. Na página 84, se você está com a apostila, senão eu vou citando aqui. Existem pelo menos três áreas que o Espírito Santo atua na nossa vida. 3 ministérios dele. O primeiro é o batismo. Veja só. Colossenses capítulo... 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13 diz: pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ele não está falando do batismo aqui com água, esse batismo que nós realizamos na igreja. Ele está falando de um batismo que acontece anterior a esse. Esse batismo aí é o ato regenerador de Deus na vida do homem. Veja, o primeiro batismo que nós recebemos não é o batismo com água. O primeiro batismo é quando Deus envia o Espírito dele, e o Espírito dele entra no nosso coração. Nós não sabemos quando foi o dia, quando foi a hora, mas o Espírito Santo, em algum momento da nossa história, ele entra dentro de nós. E quando ele entra, ele nos convence do pecado, ele nos convence da justiça e do juízo de Deus. Normalmente isso acontece quando eu estou ouvindo uma pregação, e aí as palavras que antes nunca surtiram efeito na minha vida, agora eu ouço e parece que aquelas palavras são claras e objetivas, e parece que o assunto é comigo. Por quê? Porque talvez eu ouvi muitas vezes, mas o Espírito Santo eu não tinha sido batizado com esse Espírito. Mas no dia que esse Espírito entra na minha vida, ele produz uma revolução dentro do meu coração, e também na minha mente, nos meus ouvidos, e quando eu leio ou quando eu ouço a palavra de Deus, ela passa a fazer sentido para mim. Esse é o batismo com o Espírito Santo. Nós dizemos que esse batismo é exatamente o momento da conversão, é quando acontece a conversão genuína. Você vai ouvir falar sobre muitos batismos por aí. As pessoas inventam regras a respeito de batismo com o Espírito Santo. Eu cresci em outra denominação, não cresci aqui, mas eu cresci numa denominação em que as pessoas diziam que a prova que você foi batizado com o Espírito Santo era que você falasse em outras línguas. Isso não é bíblico, isso não está em lugar nenhum da Bíblia. Procure um texto que diz que o Espírito Santo batiza com línguas. Você não vai encontrar isso nas Escrituras. Agora, se esse é o primeiro batismo, como é que você creu? Aí eles vão responder da seguinte forma: não, crer na palavra de Deus ou não é uma questão de opção do homem. Então vamos ter que voltar mais atrás. Como que pode ser opção do homem, se Efésios capítulo 2 diz que todos nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados? Nós somos inimigos de Deus. O homem sem o Espírito Santo dentro do seu coração, ele é um inimigo de Deus. Ele não está nem aí para Deus. Ele não reconhece que é pecador. Ele não acha que ele precisa de salvação. Ele não admite que ele é culpado de alguma coisa. Ele não crê absolutamente na existência de Deus. Deus é apenas, talvez, se ele for um pouquinho místico, Deus é um mito, é alguém pelo menos para ser temido. Mas esse tipo de fé que apenas tem medo de Deus, Tiago diz que esse tipo de fé é um tipo de fé pior do que a dos demônios, porque os demônios, eles temem e tremem diante de Deus. E tem gente que simplesmente, eu acredito que Deus existe. E aí, se você acredita que Deus existe, que tem um Criador disso tudo aqui, você no mínimo deveria ficar um pouquinho preocupado. Será que eu estou fazendo o que agrada a esse Criador ou não? Sem fé produzida pelo Espírito Santo, nenhum homem crê em Deus. Então não é uma questão de opção. O Evangelho nunca foi uma questão de opção. O Evangelho é uma questão de tornar pessoas culpadas ou tornar pessoas salvas. Deixa eu explicar melhor isso. Quando o Evangelho é pregado e você ouve o Evangelho sendo pregado, ou você abre a Bíblia e lê o Evangelho, e você lê lá no Evangelho dizendo assim: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Essa frase tem duas funções na sua vida. Ou ela serve
para que Deus possa dizer para você, você teve a oportunidade e não creu. Ou, se o Espírito Santo estiver dentro de você, essa frase vai ser como um gatilho. E na hora que ela for dita, o Espírito Santo vai dizer, isso é verdade. Creia nisso e você vai ser salvo. Isso é o convencimento do Espírito Santo. O Espírito Santo vai mostrar para você, você é pecador. Então, quando nós nos deparamos com este ensino aqui, que Deus envia o Espírito dele para nos notificar que somos filhos de Deus, nós estamos tratando da obra do ministério do Espírito Santo na vida dos homens. E o ministério do Espírito Santo na vida dos homens começa exatamente com o convencimento, ou, como nós chamamos aqui, com o batismo. Quando o Espírito Santo entra em você, te convence do seu pecado, te convence que há um juízo vindouro, há uma agenda, há uma data para você na agenda de Deus, e nesse dia você terá que comparecer diante de Deus. Veja, diante de Deus, nenhuma das nossas obras são suficientes. E nesse dia, ou Deus vai olhar por você através das lentes de Cristo, se você crê em Cristo, ou Ele vai olhar você do jeito que você é. E nesse caso, nenhum de nós escapará. A Bíblia diz que Deus, olhando do céu para a terra, não viu nenhum justo sequer. Ninguém que fizesse o bem. Ninguém. Nenhuma pessoa. Isso significa que nenhum de nós tem a menor chance sem Cristo. Quem nos faz crer em Cristo? O Espírito Santo. Ele é o convencedor, Ele é aquele que nos transforma, que nos faz crer. Ele transforma a nossa mente, Ele transforma o nosso coração, Ele produz essa regeneração. São atos contínuos. Ele entra, Ele convence, Ele regenera, você crê, a palavra chama você, você crê e você é justificado diante de Deus. Essas coisas são muito difíceis de dimensionar ou de escalonar e dizer o que vem primeiro, o que vem depois. O fato é que essas obras são obras do Espírito de Deus na vida de um homem. Você só vai chamar Deus de paizinho depois de ter o Espírito Santo de Deus dentro de você. Caso contrário, você nunca vai fazer isso. Talvez você vai chamá-lo de o cara lá de cima, como a gente sabe que tem gente que chama. Mas de paizinho não. Porque de paizinho, só se você estiver falando a verdade, você tem que ter o Espírito Santo dentro de você, para te convencer que de fato você faz parte dessa família. Nenhuma outra argumentação pode te convencer que você faz parte dessa família verdadeiramente, a não ser a argumentação interna do Espírito Santo na sua vida. Esse é o batismo com o Espírito Santo. Qualquer outra ideia sobre batismo com o Espírito Santo, ela não é bíblica. Essa é a ideia bíblica sobre o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo penetrando na minha vida e me convencendo. E não importa se eu vou ser grego, ou se eu vou ser judeu, se eu sou escravo, ou se sou livre. O Espírito Santo, Ele nos dá a beber da mesma água. Ou seja, o tratamento é o mesmo. Não importa quem você seja, se é homem ou mulher. Isso acontece quantas vezes na vida de uma pessoa? Não, isso acontece uma vez só. E é de uma vez por todas. Ah, pastor, eu me converti há 10 anos atrás, me desviei, agora não sou mais crente, agora eu estou pensando em vir de novo. Não tem essa coisa de estou um tempo, depois saio, depois volto. Isso é coisa humana, isso é coisa nossa. Agora, salvação é uma coisa que acontece de uma vez por todas. Ou você é, ou você não é. Ou nunca aconteceu, ou já aconteceu, você está passando por um momento de declínio e alguém te informou mal, alguém não te instruiu direito e você achou que você estava perdido e agora Deus está tocando o seu coração, você está retornando e aí você teve aquela sensação que você pôs um pé no céu, depois pôs um pé no inferno, agora pôs um pé no céu de novo. Mas isso nunca aconteceu. O Senhor Jesus, falando sobre os seus, Ele disse para o Pai que nenhum daqueles que o Pai lhe deu se perderá. Ou seja, todos aqueles nomes que Deus escreveu na mão de Jesus Cristo antes que ela fosse pregada na cruz do Calvário, todos esses nomes serão salvos. Não importa o que aconteça. Eles serão. Em algum momento, o Espírito Santo entrará e os convencerá definitivamente. E eles servirão ao Senhor. Podem passar por momentos de deserto na vida? Podem. Todos nós estamos sujeitos a isso. Podem passar por momentos de erro? Podem. Todos estamos sujeitos a isso. Mas sempre acontecerá o arrependimento genuíno no coração deles. Porque é isso que o Espírito Santo faz. Ele amolece
o nosso coração. Tem uma música bem bonita que a gente faz tempo que não canta, mas é algo genuíno que eu posso cantar para o Senhor. Amolece o meu coração. Amolece o meu coração. Nosso coração, ele tem uma tendência a se endurecer com as coisas. Tá? Mas, ministérios do Espírito Santo. Primeiro, esse batismo, que é esse primeiro contato, é quando o Espírito de Deus faz uma obra por você. O segundo ministério do Espírito Santo é a habitação dele em você. Primeiro ele vem para te transformar. Depois ele vem para habitar constantemente em você. Romanos 8, versículo 9 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A habitação do Espírito é algo completamente natural na vida daquele que foi regenerado. O Espírito Santo não regenera você para te abandonar. Ele te regenera e passa a habitar em você. Aí lá no final de Gálatas, Paulo, ele está construindo aqui. Lá no capítulo 5, ele vai falar sobre o fruto do Espírito. Por quê? Porque possivelmente alguém vai responder aqui: eu tenho a habitação do Espírito. Ok, então tá bom. Então vamos ver. Qual que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é amor, alegria. Ele vai dar uma lista, tá? Para nós. Mas ainda não é o momento aqui. Aqui ele está começando a dizer o seguinte: olha, você crê em Deus? Bem, muito bom isso. Isso é sinal de que o Espírito Santo de Deus habita em você. Ele entrou, te transformou, te fez crer, reconhecer, admitir, se arrepender, e agora ele habita em você. Uma outra maneira de falar dessa habitação é quando lá no Evangelho de João ainda, o Senhor Jesus prometeu o Espírito Santo, que ele seria aquele que nos convenceria, ele seria aquele que nos consolaria, e ele seria o selo de Deus em nós. O que significa selo? Bom, eu acredito que a maioria aqui, acho que com exceção da Raquel ou de um outro, é da geração que a gente mandava carta ainda de papel, né? Então, quem já mandou uma carta de papel sabe que você tem que ir lá no correio, e para a carta aí você tem que pôr um selo. O selo para nós aqui é um comprovante de que você pagou, e que é uma carta legítima. Mas o selo, há muito tempo atrás, ele tinha outras funções. Ele tinha a função de autenticar quem era o remetente. Então, os reis, quando mandavam uma carta de um rei para outro, ou para alguma dos seus domínios, eles tinham um anel lá e eles queimavam um plástico, e com aquele anel eles marcavam aquele plástico e selavam a carta. Quer dizer, aquilo ali era um selo de autenticidade, era um selo de pertencimento, ou seja, aquela carta não só era autenticamente uma carta enviada pelo rei, mas ela também pertencia ao rei. Então, a ideia de pertencer está muito relacionada com aquelas marcas que a gente põe nos animais hoje em dia. Você vai lá com ferro e marca o animal lá. Aquilo também pode ser chamado de selar, de colocar um selo. A ideia do Espírito Santo habitar em mim é a ideia de me selar. Ou seja, quem é essa pessoa? Para as regiões celestiais, para o lugar onde Deus habita, mas para o lugar também onde habitam os anjos e onde habitam também os demônios, este selo faz total diferença. Entre nós humanos, às vezes não. Normalmente a gente não identifica esse selo. A não ser que você conviva com a pessoa e perceba através da conduta que é alguém diferente. Não é uma mente humana, carnal, que está dominando essa pessoa. Parece que existe alguma outra pessoa dominando, uma pessoa boa, santa, reta. É a ação do Espírito Santo na minha vida, tá? Mas para as regiões espirituais, veja, este selo é visível. E esse selo significa o seguinte: olha, esse daqui foi um daqueles por quem Cristo morreu. Nesse daqui, demônio não toca. Esse daqui, os anjos sabem que são filhos de Deus. Isso é obra do Espírito. Quando alguém é convertido pela ação do Espírito Santo de Deus, essa pessoa não só é transformada, que é o batismo com o Espírito, mas essa pessoa também passa a ser habitação
do Espírito Santo de Deus. Ou seja, ela está selada, ela está marcada, ela está autenticada como propriedade exclusiva de Deus. Por isso que nós rejeitamos a ideia de possessão demoníaca, por exemplo, de cristãos. Eu não posso admitir essa ideia. A Bíblia não dá nenhum caso e nenhum argumento para você admitir que possa existir uma possessão demoníaca de um cristão de verdade. Por quê? Porque se eu sou templo do Espírito Santo de Deus, como que um demônio pode ser mais forte do que a terceira pessoa da Trindade? Se um demônio for mais forte do que a terceira pessoa da Trindade, então nós estamos perdidos. Esta obra também acontece quantas vezes? Uma única vez. O Espírito Santo vem, entra e habita em você para sempre. Não tem essa de, essa semana o Espírito Santo estava comigo, essa outra semana eu fiz um negócio errado, o Espírito Santo foi embora, eu preciso pedir para ele voltar. Não tem. Aí eu vi que alguns de vocês deram risada, mas existem igrejas que ensinam isso. E isso não é verdadeiro. Isso é falso. De novo, ache um texto na Bíblia que mostre que existe esse tipo de coisa, do Espírito Santo sair e voltar. Agora, é possível que eu fique, que eu me envolva de forma tão profunda com as coisas deste mundo, que o Espírito Santo fique entristecido e que a ação dele na minha vida, ele mesmo restringe a ação dele na minha vida? Sim. O próprio apóstolo Paulo fala: não entristeçais o Espírito. E a gente entristece. O Espírito Santo de Deus é santo. O nome dele já diz, ele é santo. E quando eu me entrego a uma vida de pecado, então essa minha natureza carnal, ela começa a se sobressair, e não é que ela é mais poderosa do que o Espírito Santo, não é. É o próprio Espírito que vai se constrangindo e se entristecendo com aquilo. Ele não vai sair de você. Mas o fato de você não estar mais sendo dirigido pelo Espírito vai levar você para uma vida de muita tristeza e de muito sofrimento, até que você entenda que você deve ouvir a voz do Espírito. Você pode pensar, mas como que isso pode acontecer? Deixa eu explicar. O Espírito Santo dentro de nós, ele tem várias funções. Uma delas é iluminação. Lembra? Nós já falamos sobre isso aqui. O Espírito Santo ilumina a minha mente para que eu possa compreender a palavra escrita, para que eu possa compreender a palavra pregada, para que eu possa compreender essas coisas. Porque se o Espírito Santo não me iluminar, eu não vou aprender. Bom, ele me ilumina, eu aprendo e o meu interior é alimentado. E eu cresço. Esse é o sistema. Veja, agora, o Espírito Santo, ele tem que iluminar alguma coisa, certo? Se eu não leio a palavra, se eu não ouço a palavra, o Espírito Santo vai iluminar o quê? Quem me ilumina para entender essa palavra? É o Espírito Santo. Se eu não trago essa palavra para dentro do meu coração, com a leitura ou com a audição dela, o que acontece? O Espírito Santo não vai iluminar. Então, o Espírito Santo é como um grande holofote dentro de você. E ele ilumina o seu interior para que a palavra de Deus seja o seu alimento. Se você não traz a palavra de Deus, que é o alimento, para dentro de você, seja ouvindo, ou seja, vendo, o Espírito Santo vai fazer outra função, porque ele tem várias. Qual que é a outra função dele? Convencer o homem do pecado e do juízo. Então, você se prepare, sem palavra, no coração, para ser iluminada pelo Espírito ou na mente. Então, o que vai acontecer? Ele vai colocar em evidência o quanto você é pecador, o quanto você é mau, o quanto você está condenado. E não são poucas as vezes que o Espírito Santo agindo assim dentro de nós, o sujeito tem ou uma crise de consciência violenta, uma depressão, ou às vezes ele fica tão convencido do seu pecado que ele acaba, mesmo já tendo sido transformado pelo Espírito Santo, regenerado, ser habitação do Espírito, ele começa a desacreditar que ele é filho, porque ele mesmo vai julgar as suas obras e vai dizer: filho, mas não pode, é impossível. E aí acaba se entregando e deixando a velha natureza dominar. Em algum momento o Espírito Santo vai
vai provocar uma revolução lá dentro. Mas por um período ele ficará apagado. A lâmpada não foi tirada, mas foi coberta. E aí a culpa é de quem? A culpa é nossa. Nós que não colocamos o alimento lá na mesa. Terceira obra do Espírito Santo, no ministério do Espírito Santo na nossa vida. A primeira é batismo, a segunda é habitação e a terceira é plenitude. E aí, lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim: enchei-vos do Espírito. Por que eu tenho que me encher do Espírito? Ele já está lá dentro de mim. Sim, ele está lá dentro de você. Mas aí é uma questão de plenitude. É uma questão de você abarcar, abraçar esta luz do Espírito Santo. O poder dele, as obras dele na sua vida. Então nós somos tão maus que nós fazemos uma matemática mais ou menos assim: bom, se o Espírito Santo está dentro de mim, eu sou salvo, glória a Deus por isso, que bom, vou na igreja lá 2 vezes por semana e beleza, no resto eu tomo conta da minha vida. É mais ou menos isso que a gente faz. Talvez você não faça essa declaração conscientemente, mas inconscientemente é isso que a gente está fazendo semana após semana. E aí o que acontece? A gente convive com o quê? Com o mínimo do mínimo do Espírito dentro de nós, que é a habitação dele. O batismo e a habitação dele. Mas a ideia de ser cheio de plenitude dele está longe de nós. Seja franco, responda aí. Em algum momento na sua vida, você já se dispôs a obedecer esse texto? Diz assim: olha, eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para obter a plenitude do Espírito. A gente faz compromisso para um monte de coisa. A gente faz compromisso. Faz meta para emagrecer, faz meta para ganhar dinheiro, a gente faz meta para passar num concurso, a gente faz meta para engordar, a gente faz meta para um monte de coisa. A questão é, algum dia na sua vida você já fez um esforço diferenciado para ser cheio do Espírito Santo de Deus? A grande verdade é que nós nos afastamos tanto deste conhecimento e destas práticas que são ordenadas nas Escrituras, que nós nem cogitamos essas coisas. Veja só, essa é a única atividade do Espírito, o único ministério do Espírito que você é cooperador. No batismo você não coopera em nada, o Espírito Santo entra em você na hora que ele quer, na hora que Deus determina, ele te convence e você simplesmente se rende a Cristo Jesus. A habitação não depende de você querer ou não. Se você é de Deus, o Espírito Santo vem e habita em você. E você pode obscurecer, apagar a lâmpada, mas você não pode tirá-lo de dentro de você. Você nunca vai poder fazer isso. Ninguém pode se separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nem você mesmo. Nem nós mesmos podemos fazer isso. Agora, no que tange a plenitude, aí sim, aí é uma questão de cooperação. Aí o Espírito Santo quer ver, deixa eu ver até onde esse camarada quer ir. E eu vou ficar aqui porque eu vou levá-lo aonde ele não dá conta de chegar. E aí imagine no seu coração, estou imaginando no meu, imagine quanta ansiedade de repente o Espírito Santo tem de nos levar para lugares que a gente nunca imaginou que a gente poderia chegar na nossa vida cristã. Eu queria deixar, eu tenho muita coisa para falar sobre esse assunto aí da filiação, mas eu queria parar aqui. Deus nos adotou na família dele, e para que eu me sentisse filho de verdade, ele pôs dentro de mim o Espírito do Filho dele, o Espírito de Deus, e esse Espírito comunica ao meu Espírito que eu sou filho de Deus. Ele me convence da verdade, ele vem morar dentro de mim, nunca vai me deixar, e eu tenho a opção de ser cheio dele. Basta que eu obedeça e dê atenção ao que ele está me chamando para fazer. Deus nos desperta, o Espírito de Deus nos desperta para orar, nos desperta para ajudar, nos desperta para doar, nos desperta para evangelizar. O Espírito Santo está falando coisas com a gente constantemente. O problema é que a gente está ouvindo outras vozes. Então o desafio para nós nessa noite
é o desafio de nós ouvirmos o Espírito, atendermos o Espírito e fazer disso um objetivo para a nossa vida. Chega desses objetivos humanos, carnais. Experimente uma vez, se você não fez isso ainda, colocar como objetivo uma meta espiritual para a sua vida. Eu quero obedecer o que Paulo diz: enchei-vos do Espírito. E aí eu tenho certeza que nós vamos experimentar coisas extraordinárias de Deus na nossa vida. Tá? Quando eu falo extraordinário, não pense vocês que eu estou pensando em ver aqui um aleijado dando pirueta. Se Deus quiser fazer isso, Ele pode fazer. Mas quando eu penso em extraordinário, eu penso em Deus me fazendo vencer, por exemplo, um defeito, uma fragilidade, ou no meu caráter, ou no meu corpo físico, em alguma coisa que eu não consigo. Eu penso em coisas extraordinárias assim. Eu penso numa criança teimosa, que por ela mesma nunca vai deixar de ser teimosa. E de repente Deus vai lá e fala assim: não, eu vou te dar um presente. Acabou sua teimosia. Eu penso nisso, coisas extraordinárias, eu penso nisso. Deus transformando a gente em vasos de honra, vasos para a glória dele. Ok? Mas assim, pastor, como é que eu sei que essas coisas estão acontecendo comigo? Eu gosto de ser prático com isso. Olha, numa quarta-feira, com o frio que está fazendo, você podia estar em qualquer outro lugar. Se você está na igreja, você já tem uma grande pista a respeito do que Deus está fazendo com a sua vida. Eu gosto de ser prático nessas coisas. Você podia estar em qualquer outro lugar. O fato de você estar dentro de uma igreja, numa quarta-feira à noite, fria, gelada, ouvindo um cara falar quase uma hora, olha, Deus está fazendo algo na sua vida. Porque senão você não estaria aqui.